Salve Maria, pessoal! Tô aqui de volta. Então, para quem não me conhece, meu nome é Karen. Tô fazendo uma série de vídeos falando sobre o Santíssimo Rosário e a meditação de cada terço do Rosário. E hoje nós vamos falar sobre os mistérios dolorosos. Os mistérios dolorosos, eles também são conhecidos como mistérios da dor. Eles foram nos revelados por Nossa Senhora em 1214, para São Domingos de Gusmão. E o que nós vamos refletir nesse mistério são os 5 passos da dor de Cristo, desde a oração dele no Horto das Oliveiras até a crucificação e morte. Então esse é um mistério que nós temos que estar com o coração muito aberto, para que nós possamos entender o que Jesus sofreu, entender dentro da nossa capacidade, pedir para o Espírito Santo nos iluminar, abrir o nosso coração, a nossa mente, para entender quanta dor Cristo passou, quanta dor para nos libertar dos nossos pecados, né? Então, que nós possamos estar ali, rezando e vendo, né, e presenciando o que Cristo passou, e que isso possa mudar a nossa vida, que nós possamos entender dentro do nosso coração que se Deus quis se fazer homem e sofrer tudo isso por nós, quanto amor Ele não tem por nós, né? E que nós possamos sempre pedir intercessão de Nossa Senhora para nos ajudar, nos entender e ficar mais próximos de Cristo. Então, no primeiro mistério, nós vamos estar contemplando a agonia de Cristo no Horto das Oliveiras. No segundo mistério, nós vamos estar contemplando a flagelação de Nosso Senhor. No terceiro mistério, nós vamos contemplar a coroação de espinhos de Cristo. Depois da coroação de espinhos, nós vamos estar contemplando a subida de Jesus para o Calvário, carregando a cruz. E no quinto e último mistério, nós vamos estar contemplando a crucificação e morte de Jesus. Então, espero que através dessa meditação vocês possam estar, todos nós possamos estar sempre mais próximos de Deus. Então, vamos começar. Então, no primeiro mistério, nós vamos contemplar a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Essas passagens, todas as passagens dos 5 mistérios, nós vamos encontrar em no mínimo 3 evangelhos, se não nos 4. Então, eu escolhi a passagem que eu acho que vai nos ajudar melhor a meditar. Mas você pode também abrir sua Bíblia, ler todas as passagens e ver qual te ajuda a se aproximar mais, tá bom? Então, a passagem que eu escolhi foi Lucas, capítulo 22, versículos do 39 ao 46. E diz assim: Jesus saiu e foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras. E os seus discípulos foram com ele. Quando chegou ao lugar escolhido, Jesus disse: Orem, pedindo que vocês não sejam tentados. Então se afastou a uma distância de mais ou menos 30 metros. Ajoelhou-se e começou a orar, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Então um anjo do céu apareceu e o animava. Cheio de uma grande aflição, Jesus orava com mais força ainda. Seu suor era como gotas de sangue caindo no chão. Depois de orar, ele se levantou, voltou para o lugar onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo, pois a tristeza deles era muito grande, e disse: Por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem
para que não sejam tentados. Então, nessa passagem, é uma lição muito grande para nós, né? Sempre que nós temos algum problema, alguma aflição, que geralmente nós fazemos, né? Nós ficamos lamentando, chorando, contando para os outros. Ao invés disso, Cristo nos dá uma lição muito importante. O que nós devemos fazer quando nós temos um problema? O que nós devemos fazer quando nós estamos aflitos? Ajoelhar e pedir para Deus que Ele possa ser o nosso consolo e também pedir para Deus que nós tenhamos a capacidade de aceitar aquilo que for a vontade de Deus. Então, nesse mistério, que nós possamos, enquanto você reza um Pai Nosso e 10 Ave Marias, que você e cada um de nós que estivermos orando, possamos estar ali com a mente junto de Cristo. Imagina a agonia que Ele sentiu para suar sangue. Eu já vi várias palestras que disseram que para a pessoa suar sangue, a dor ela tem que ser enorme, muito grande. Então, você deve imaginar, enquanto você está rezando, Cristo ajoelhado, orando e pedindo para Deus que, se fosse a vontade de Deus, que ele fosse liberto daquele cálice, mas que não fosse feita a vontade dele, que fosse feita a vontade de Cristo. Que você possa rezar pensando nisso e também pedindo para Deus que, quando o sofrimento bater a sua porta, você pode pedir: meu Deus, que o Senhor me liberte desse sofrimento, ou que o Senhor me dê forças para enfrentá-lo até o fim. E outra coisa que a gente pode tirar dessa passagem é Cristo falando: orem para que não sejam tentados. Então, se você tem sido muito tentado naquele pecado, você não consegue se livrar, Cristo dá a resposta nessa passagem: ora e pede muito para Deus para que você seja libertado. Esse, então, foi o primeiro mistério. No segundo mistério, nós vamos contemplar a flagelação de nosso Senhor Jesus Cristo. A passagem que eu escolhi para que nós possamos meditar nesse mistério, ela está em Mateus, capítulo 27, versículos do 15 ao 26, e diz assim: em toda a festa da Páscoa, Pilatos costumava soltar um dos presos, a pedido do povo. Naquela ocasião, estava preso um homem muito conhecido, chamado Jesus Barrabás. Então, quando a multidão se reuniu, Pilatos perguntou: quem é que vocês querem que eu solte? Jesus Barrabás ou este Jesus, que é chamado de Messias? Pilatos sabia muito bem que os líderes judeus haviam entregado Jesus porque tinham inveja dele. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, a sua esposa lhe mandou o seguinte recado: não tenha nada a ver com este homem inocente, porque esta noite, num sonho, eu sofri muito por causa dele. Os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus convenceram a multidão a pedir ao governador Pilatos que soltasse Barrabás e condenasse Jesus à morte. Então o governador perguntou: qual dos dois vocês querem que eu solte? Barrabás, responderam eles. Pilatos perguntou: que farei então com Jesus, que é chamado de Messias? Crucifica, responderam todos. Ele perguntou: que crime ele cometeu? E aí começaram a gritar bem alto: crucifica! Então Pilatos viu que não conseguiria nada e que o povo estava começando a se revoltar. Aí mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: eu não sou responsável pela morte deste homem, isto é com vocês. E toda a multidão respondeu: que o castigo por esta morte caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, como eles haviam pedido, depois mandou chicotear Jesus e o entregou para ser crucificado. Então, nessa parte, nós temos uma passagem muito conhecida, né, que fica muito mais fácil de meditarmos, ainda mais se você já assistiu algum filme da Paixão de Cristo, ou você já rezou alguma via sacra na igreja,
né? Então, se você já leu essas passagens, ou mesmo já escutou durante a Santa Missa, então, que nessa passagem você consiga ali se colocar diante de Cristo, pensar que aquele povo que estava gritando crucifica somos nós todas as vezes que nós pecamos, somos nós todas as vezes que não fazemos a vontade do Pai, somos nós que todas as vezes que vemos um irmão se afastando de Deus, nós não fazemos nada, quando não servimos um outro irmão, quando nós não seguimos os mandamentos de Deus. Então, toda vez que nós não fazemos aquilo que Deus nos manda, nós estamos gritando para Jesus: crucifica, né? Então, pessoal, que nessa conta aqui, nesse Pai Nosso e nessas 10 Ave Marias, você possa estar ali, vendo Jesus calado, sendo um ladrão, sendo assassino, liberto no lugar dele, e Cristo ali calado e aceitando cada coisa que foi sendo imposta por eles. O que é importante também ressaltar é que Pilatos sabe que o que os doutores da lei tinham de Cristo era inveja. Por quê? Porque ele falava com uma autoridade que eles nunca tiveram, né? E ele falava até contra o que eles faziam no dia a dia, né? Então, cobrar impostos absurdos, mandar o pessoal fazer coisas que eles mesmos não cumpriam, né? Então, vocês possam estar meditando ali, Cristo do lado de Pôncio Pilatos, na frente do povo, o povo mandando crucificar Cristo, Pilatos lavando a mão e entregando Jesus para ser açoitado. E se você já assistiu o filme da Paixão de Cristo, você tem mais ainda, né, meios de meditar essa flagelação. Gente, no final do último mistério, minha mãe me chamou para olhar meu bebê. É por isso que eu olhei para o lado. Eu falei, não vou regravar, tá? Então vamos continuar. No terceiro mistério, nós vamos contemplar a coroação de espinhos de Cristo. Então, o que nós vamos meditar durante esse Pai Nosso e essas 10 Ave Marias? A passagem que eu separei aqui, ela é de Mateus 27, do 27 ao 31, e diz assim: Depois, soldados de Pilatos levaram Jesus para o palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com uma capa vermelha. Fizeram uma coroa de ramos cheio de espinhos e a puseram na sua cabeça. Colocaram um bastão na sua mão direita. Começaram a se ajoelhar diante dele e a caçoar, dizendo: Viva o Rei dos Judeus! Cuspiam nele, pegavam o bastão e batiam na sua cabeça. Depois de terem caçoado dele, tiraram a capa vermelha e o vestiram com as suas próprias roupas. Em seguida, o levaram para o crucificarem. É difícil, né? É difícil. Essas passagens são muito, muito fortes, assim. A gente pensar que Cristo passou por tudo isso, né? Algumas pessoas disseram que o filme da Paixão de Cristo, ele foi muito, muito forte, né? Eu já acho que aquilo foi só um pouco do que Cristo passou. Então, eu penso muito nisso. Quando a gente vai meditar esse mistério e a gente vê Jesus sendo flagelado e Jesus recebendo a coroa de espinhos, a gente sempre tem que pedir para Deus aumentar a nossa fé. Aumentar a nossa fé de maneira que nós possamos não ofender mais a Deus, sabe? Não duvidar mais de Deus. Porque se Ele foi capaz de dar o seu Filho e fazer com que seu Filho passasse por tudo isso, é porque Ele nos ama muito.
você está passando alguma coisa, alguma enfermidade, alguma doença, alguma coisa, não desiste, não desiste. Coloca nas mãos de Deus. Quantas vezes você se ajoelhou no seu quarto, ou você foi até o Santíssimo, ou você assistiu uma missa online, né? Então que você possa meditar quanto sofrimento Jesus passou, mas a gente sempre acha que o nosso sofrimento é maior, né? Alguns historiadores dizem que a cruz, os espinhos da coroa chegaram a perfurar o cérebro de Cristo. Então imagina quanta dor ele sentiu. E enquanto ele estava ali, sofrendo as dores da carne, ainda as pessoas estavam caçoando dele, né? E quando a gente faz aquilo que não é do agrado de Deus, é isso que a gente faz também. A gente fica caçoando, né? Caçoando do sofrimento, caçoando da entrega que Cristo fez por nós. Então, que vocês possam meditar com muito amor, muito, muito coração aberto esse santo mistério. Agora, no quarto mistério, nós vamos meditar a subida de Cristo até o Calvário. Essa leitura que eu escolhi, ela foi o que eu acho que foi a mais completa de todos os evangelhos, que nos dá mais informações. Ela está em Lucas, capítulo 23, versículos do 26 ao 43. E aí diz assim: Então os soldados levaram Jesus no caminho. Eles encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, que vinha do campo. Agarraram Simão e o obrigaram a carregar a cruz, seguindo atrás de Jesus. Uma grande multidão o seguia. Nela havia algumas mulheres que choravam e se lamentavam por causa dele. Jesus virou-se para elas e disse: Mulheres de Jerusalém, não chorem por mim, mas por vocês e pelos seus filhos, porque chegarão os dias em que todos vão dizer: Felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, que nunca deram à luz e que nunca amamentaram. Chegará o tempo em que todos vão dizer às montanhas: Caiam em cima de nós, e dirão também aos montes: Nos cubram. Porque se isso tudo é feito quando a lenha está verde, o que acontecerá então quando estiver seca? Levaram também 2 criminosos para serem mortos com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali crucificaram Jesus e junto com ele os 2 criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Então Jesus disse: Pai, perdoa essa gente, eles não sabem o que estão fazendo. Em seguida, tirando a sorte com dados, os soldados partiram entre si as roupas de Jesus. O povo ficou ali olhando e os líderes judeus zombavam de Jesus, dizendo: Ele salvou os outros? Que salve a si mesmo, se é de fato o Messias que Deus escolheu. Soldados também zombaram de Jesus. Chegavam perto dele e lhe ofereciam vinho comum e diziam: Se você é rei dos judeus, salve a você mesmo. Na cruz, acima da sua cabeça, estavam escritas as seguintes palavras: Este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que estavam crucificados ali insultava Jesus dizendo: Você não é o Messias? Então salve a você mesmo e a nós também. Porém, o outro repreendeu dizendo: Você não teme a Deus? Você está debaixo da mesma condenação que ele recebeu. A nossa condenação é justa. Por isso estamos recebendo o castigo que nós merecemos, por causa das coisas que fizemos. Mas ele não fez nada de mal. Então disse: Jesus, lembre de mim quando o Senhor vier como rei. Jesus respondeu: Eu afirmo a você, isso é verdade. Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Então, nessa parte,
a gente tem que meditar tudo isso que Jesus passou, né? Como é que foi para ele passar, subir no Calvário com aquela cruz pesada? Como é que foi para ele ser insultado, da mesma forma, continuando a ser insultado, mesmo ele suportando tudo aquilo que, assim, os próprios soldados diziam que era humanamente impossível que a pessoa pudesse suportar tudo aquilo que ele estava suportando e ainda estivesse de pé. Mesmo assim, aquilo não foi suficiente para que eles pudessem acreditar que ele era o Salvador, que ele era o Messias enviado por Deus. Então, que nessa hora você consiga interiorizar, sabe? Feche os seus olhos, pensa em Jesus subindo no Calvário com os nossos pecados. E a cruz era o quê? É o quê? São todos os nossos pecados. Então, que você possa abrir o seu coração, subir o Calvário junto com Cristo e agradecer a Ele por essa libertação, por esse amor tão grande. Que nós possamos ser igual ao ladrão, né, que reconheceu a Deus e pediu: eu mereço algumas punições, as punições que eu sofro, né? Então, às vezes, se você está sofrendo alguma coisa, presta atenção no que você fez, né? Será que você não está pagando por algum pecado? Porque Deus, ele não é vingativo, só que ele nos dá o livre-arbítrio. E toda escolha tem uma consequência. Então, às vezes o que você está passando não é um castigo. Ele é a consequência daquilo que você escolheu fazer. Então, que você possa meditar com todo o coração. Então, no quinto mistério, nós vamos estar meditando a crucificação e morte de nosso Senhor. Então, também é uma passagem que tem várias nos 4 evangelhos, né? Mas eu escolhi o evangelho de Mateus. Então, a passagem que eu vou ler está em Mateus, capítulo 27, versículos do 45 ao 61. Vocês vão ver que eu vou ler até o sepultamento, tá? Então, não vou ler só a crucificação, não. Então, diz assim: ao meio-dia, chegou a escurecer, e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eli, Eli, lema sabachthani. Essas palavras querem dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Algumas pessoas que estavam ali ouviram isso e disseram: ele está chamando Elias. Uma das pessoas correu e molhou uma esponja em vinho comum, pôs na ponta de um bastão e deu para Jesus beber. Mas outros disseram: espere, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Aí Jesus deu outro grito forte e morreu. Então a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, em cima até embaixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitas pessoas do povo de Deus que haviam morrido foram ressuscitadas e saíram dos túmulos. E depois da ressurreição de Jesus, entraram em Jerusalém, a cidade santa, onde muitos viram essas pessoas. O oficial do exército romano e os seus soldados que estavam guardando Jesus viram o terremoto, tudo o que aconteceu. Então ficaram com muito medo e disseram: de fato, esse homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres estavam ali olhando de longe. Eram as que tinham acompanhado Jesus desde a Galileia e o haviam ajudado. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, a mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Já era quase noite quando chegou na cidade de Arimateia um homem rico chamado José. Ele também era seguidor de Jesus. José foi a pedido de Pilatos, e pediu a Pilatos o corpo de Jesus.
e Pilatos mandou que o entregassem a ele. Então José pegou o corpo, enrolou num lençol novo de linho e o colocou no seu próprio túmulo, que há pouco tempo havia sido cavado na rocha. Depois rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo e foi embora. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali sentadas em frente do túmulo. Então, nessa passagem, nós vamos ali estar pensando, refletindo, meditando a morte de Cristo. O mais triste de tudo foi que algumas pessoas, né, esses soldados, eles só creram que Jesus era o Filho de Deus por conta de alguns prodígios que aconteceram, né, que nem algumas pessoas foram ressuscitadas, a terra tremeu, veio a escuridão, mas eles não creram enquanto Cristo estava na vida pública, né, pregando, dizendo, fazendo milagres, ressuscitando as pessoas. Então, que nós possamos, durante essa reflexão, né, estar pensando em Cristo, estar pensando no sofrimento de Cristo, estar vivendo com Ele ali a morte dele por nós e pedindo sempre que nós possamos ser pessoas mais humildes, ser pessoas com mais fé, ser pessoas mais próximas de Deus. Então, para finalizar, os mistérios dolorosos são rezados todas as terças e sextas-feiras e que nós possamos pedir a Deus durante a oração desse mistério, que possamos ser mais gratos a Deus, que possamos ter mais fé e que nós possamos também não pecar mais. Você fala assim, você pode falar, ai cara, é impossível não pecar. Não é impossível. Os santos chegaram à santidade, né? Em um dos pilares da santidade é você deixar de cometer até os pecados veniais. Então, vamos pedir para Deus, Jesus, me dê a graça de chegar à santidade, de chegar próximo a Ti e de não cometer os mesmos pecados e nem criar novos pecados, porque tudo que eu faça na minha vida seja para Te servir e para a honra e glória do Senhor. Salve Maria.